Mas seu núcleo histórico, a cidade velha lar de cerca de 35 mil pessoas, parece perdida no tempo. Suas muralhas veneráveis abrigam uma série de atrações vibrantes. Um pergaminho secreto foi detectado sob o monte do templo descoberto apenas porque a inteligência artificial revelou uma câmara cuja existência era desconhecida. A análise avançada revela traços de energia incomuns ao redor do pergaminho e os arqueólogos agora temem tocá-lo. O perigo não é físico. É a mensagem desconhecida que se encontra em seu interior e o motivo de ter sido enterrado tão profundamente. As câmaras ocultas que ninguém esperava. O primeiro alerta de que algo profundamente sobrenatural jazia sob Jerusalém veio dos scanners. As imagens de radar não mostravam solo comum ou restos mortais dispersos. Em vez disso, revelaram linhas retas, ângulos perfeitos e grandes padrões simétricos ocultos nas profundezas do monte do templo. O que aparecia nas imagens parecia uma estrutura que não deveria existir enterrada sob um dos lugares mais sagrados e disputados da Terra. Quando a equipe percebeu o que as imagens mostravam, a sala ficou em completo silêncio. Ninguém precisou falar. A importância da descoberta foi imediatamente compreendida. Eles estavam contemplando estruturas que seres mortais não deveriam ver. O Monte do Templo, conhecido pelos muçulmanos como Haram al-Sharif, é um centro sagrado e de grande importância emocional há mais de 3.000 anos. Localiza-se no coração de 3 grandes religiões mundiais e representa uma das áreas religiosas e políticas mais sensíveis da Terra. Para o povo judeu, é o local onde outrora se erguia o Templo de Salomão, seguido séculos depois pelo Segundo Templo. De acordo com a Bíblia hebraica, o cômodo mais sagrado do tabernáculo, o Santo dos Santos, continha a presença direta de Deus. Por essa razão, muitos líderes religiosos judeus evitam pisar no monte, já que ninguém sabe ao certo onde o Santo dos Santos ficava. Pisar naquele local acidentalmente seria considerado um grave ato de desrespeito. Para os muçulmanos, acredita-se que este seja o local onde o profeta Maomé ascendeu aos céus durante a jornada noturna. Isso faz da Mesquita de Al-Aqsa e do Domo da Rocha 2 dos lugares mais venerados no Islã. Escavar sob essas estruturas é considerado uma violação da fé e da história. Qualquer perturbação sob o monte também poderia desencadear tensões políticas significativas. Por gerações, nenhuma escavação foi devidamente permitida sob o monte do templo. O solo permaneceu praticamente intocado, protegido por leis religiosas e acordos internacionais. No final do século XIX, o explorador britânico Charles Warren tentou descobrir evidências do Templo de Salomão. Usando cordas lanternas e determinação, ele explorou antigos túneis de água ao redor do monte. Mesmo assim, não lhe foi permitido perfurar o solo sob a plataforma sagrada. Ainda assim, ele descobriu poços, passagens secretas e enormes paredes de sustentação, comprovando que todo um mundo de construções antigas existia sob Jerusalém. Warren foi forçado a parar antes de chegar à área diretamente abaixo do monte. Essa restrição permanece há mais de um século, levando especialistas a especular sobre os segredos que podem estar escondidos no subsolo. Entre 2021 e 2024, uma nova equipe de pesquisadores desenvolveu um método para observar sob o monte sem perturbar uma única pedra. Eles empregaram um radar de penetração no solo, que envia ondas de rádio inofensivas para as profundezas da Terra. Essas ondas podem revelar formas e espaços vazios muito abaixo da superfície. Para interpretar o vasto volume de dados produzido pelo radar, a equipe utilizou inteligência artificial avançada. A IA comparou milhares de novas varreduras com mapas antigos criados por topógrafos britânicos quase um século antes. Inicialmente, os resultados do radar apareciam como formas tênues e vagas. Mas à medida que a IA processava mais informações, contornos geométricos nítidos começaram a surgir. As imagens mostravam padrões que não poderiam ser naturais. Eram precisos demais, organizados demais. Os sinais revelaram câmaras artificiais a mais de 30 metros de profundidade. Inicialmente, a equipe presumiu ter detectado uma extensão do antigo sistema de água de Jerusalém. Mas com a chegada de mais imagens, a IA detectou espaços selados sem túneis de entrada ou saída. Eram câmaras intocadas por quase 3.000 anos. Os dados revelaram uma complexa rede de câmaras localizada diretamente sob a plataforma do Monte do Templo.
A profundidade e a localização sugeriam que a estrutura era mais antiga que as expansões de Herodes e até mesmo mais antiga que o Segundo Templo. Poderia datar de uma época anterior ao rei Salomão. Quanto mais fundo as varreduras chegavam, mais precisas se tornavam as formas. As câmaras estavam dispostas com uma perfeição cuidadosa e exata, alinhadas precisamente com a parede leste do monte. O projeto sugeria inteligência, planejamento e propósito. Era como se toda uma estrutura antiga tivesse sido deliberadamente colocada sob o ponto mais sagrado da Terra. Os pesquisadores logo compreenderam o perigo de sua descoberta. O Monte do Templo foi fonte de conflitos muitas vezes ao longo da história. Em setembro de 1996, quando as autoridades israelenses abriram um túnel perto do monte, uma onda de violência irrompeu, causando mais de 70 mortes em Jerusalém e na Cisjordânia. Até mesmo rumores de escavações sob o monte podem inflamar o medo e a inquietação. Esse histórico pesou muito sobre os pesquisadores enquanto examinavam as imagens de radar. Eles sabiam que, se a notícia sobre as câmaras seladas sob o monte se tornasse pública, poderia gerar imensa pressão religiosa e política. No entanto, as evidências eram inegáveis. Alguém havia construído essas câmaras e as selado completamente, garantindo que ninguém mais entrasse nelas. A descoberta era tão extraordinária quanto perigosa, revelando uma camada oculta de Jerusalém que permanecera intocada e desconhecida por milênios. A equipe percebeu que as implicações iam além da arqueologia. Eles estavam diante da prova de um projeto inteligente e de uma construção antiga sob um dos locais mais sagrados do mundo. Os ângulos precisos, as linhas retas e a simetria impressionante sugeriam um planejamento que ia além do conhecimento humano comum da época. Cada medição, cada alinhamento apontava para um propósito há muito esquecido, deliberadamente oculto. A existência dessas câmaras desafiava pressupostos sobre história, fé e os limites da capacidade humana. O santuário que deveria ter permanecido escondido. Quando os arqueólogos baixaram o dispositivo de escaneamento na câmara selada, esperavam encontrar pouco mais do que destroços espalhados e silêncio absoluto. O que encontraram, porém, deixou todos atônitos. A câmara não estava quebrada, danificada ou repleta de restos mortais. Estava perfeitamente preservada. As paredes, o piso e o teto permaneceram intactos por mais de 2000 anos. Cada detalhe no interior parecia intocado. Cada lápide, cada rosto, cada bacia aparecia exatamente como havia sido deixado. Os detectores revelaram imagens nítidas de plataformas bacias e ferramentas rituais ainda cuidadosamente organizadas, como se os fiéis tivessem saído e nunca mais retornado. A equipe logo percebeu que estava observando um santuário totalmente intacto que havia permanecido oculto sob o monte do templo desde o século VIII a.C. Ninguém imaginava que um complexo subterrâneo inteiro pudesse sobreviver em tanto segredo. Análises posteriores revelaram 8 câmaras interligadas, cada uma esculpida impecavelmente na rocha calcária. Os cômodos seguiam um projeto perfeitamente simétrico, formando uma planta diferente de tudo o que se conhecia de outros tabernáculos em Jerusalém. Varreduras de radar mostraram manchas refletoras espessas em algumas superfícies. Essas manchas sugeriam resíduos orgânicos endurecidos. Imagens de alta resolução permitiram à equipe comparar esses vestígios com material de outros santuários da Idade do Ferro. A correspondência foi notável. Os resíduos correspondiam a gordura animal e azeite comuns em práticas sacrificiais antigas. Vestígios de incenso permaneceram, juntamente com caroços de azeitona triturados que outrora alimentavam lâmpadas rituais. A preservação surpreendeu os arqueólogos. Terremotos, invasões e séculos de construção sobre a câmara não a perturbaram. O santuário parecia intocado pelo próprio tempo. Ao examinarem reconstruções digitais, a equipe percebeu que as câmaras representavam uma forma de culto que a história havia praticamente esquecido. Essa descoberta desafiou diretamente o relato bíblico das reformas do rei Ezequias. Segundo as Escrituras, Ezequias destruiu todos os santuários rivais para centralizar o culto em Jerusalém.
Ele removeu altares idólatras, quebrou colunas sagradas e derrubou vários postes sagrados. Contudo, este santuário subterrâneo não havia sido destruído. Ele fora deliberadamente selado. As evidências sugeriam que o sacerdócio havia ocultado a câmara em vez de demoli-la. Arqueólogos compararam essa descoberta com outros sítios arqueológicos na antiga Judá. Em Telerod, eles haviam descoberto outro santuário selado com plataformas de dupla função semelhantes. Isso indicava que múltiplos sistemas de culto coexistiam, mesmo quando as reformas oficiais tentavam eliminá-los. Elogios encontrados no Conde de Adrud, no Sinai, também retratavam Javé ao lado de Aser, sugerindo que alguns judeus antigos ainda reconheciam uma figura divina feminina. Essas descobertas ajudaram a explicar o mistério sob o monte do templo. O santuário subterrâneo provavelmente pertencia a um sistema de culto mais antigo que sobreviveu secretamente após as reformas de Ezequias. Dentro das 8 câmaras, as análises mostraram bacias rituais ainda com vestígios de vinho e azeite, monumentos representando a presença divina e instrumentos para sacrifícios. Objetos domésticos simples, incluindo pesos e fragmentos de cerâmica, revelaram que pessoas comuns participavam dessas práticas. O culto não se limitava aos sacerdotes. Fazia parte do cotidiano das famílias locais. As evidências sugeriam que os moradores das proximidades mantinham uma forma de devoção discreta e privada abaixo do centro religioso oficial. A pedra sob o monte, a lápide erguia-se a quase 3 metros de altura, esculpida em um único bloco de calcário que resistira a incontáveis séculos de terremotos, batalhas e erosão natural. Era inequivocamente uma maçaba, uma antiga lápide vertical, usada pelos primeiros israelitas como símbolo da presença divina. Contudo, o que chocava a todos não era sua altura ou forma, mas o simples fato de que ela ainda existia. Segundo a Bíblia, o rei Ezequias ordenou a destruição de todas as lápides existentes durante suas reformas religiosas. Nenhum desses monumentos deveria sobreviver. No entanto, este havia resistido, escondido sob o monte do templo intocado e selado por quase 3.000 anos. A equipe estudou as imagens de radar novamente, desta vez usando análise espectral aprimorada. Esse método permitiu visualizar traços minerais sutis que as varreduras comuns não conseguiam detectar. As leituras revelaram marcas tênues na superfície da lápide, sugerindo que ela havia sido revestida por uma fina camada metálica. Quando os padrões espectrais foram comparados a amostras de sítios arqueológicos conhecidos, a correspondência foi clara. O material era quase certamente mercúrio. Isso imediatamente chamou a atenção dos especialistas. Na antiga Canaã mesopotâmica, o mercúrio não era ornamental. Era usado em rituais destinados a aprisionar ou conter forças espirituais. Sua presença ali sugeria que a maçoba não era simplesmente um símbolo ou marcador. Implicava um papel funcional em um sistema ritual, talvez projetado para selar ou conter algo dentro da câmara. A descoberta perturbou tanto cientistas quanto historiadores, particularmente aqueles familiarizados com os aspectos mais sombrios das tradições religiosas do Oriente Próximo. Relatos de batalhas fenícias descreviam monumentos vivos que se acreditava conterem a essência de deuses ou seres sobrenaturais. Artefatos semelhantes foram descobertos em locais como Biblo e Cartago. Nesses lugares, sacerdotes realizavam imolações para manter sob controle as forças contidas nesses monumentos. Contudo, não havia certeza de que as câmaras nessas regiões tivessem sido construídas como santuários. A masaba sob o monte do templo pode ter tido um propósito semelhante. Em vez de representar o Deus de Israel, poderia ter servido como um ponto de contenção para uma força antiga e poderosa demais para os sacerdotes destruírem, algo que eles só podiam suprimir ou imitar. Isso levou os estudiosos a reexaminarem os textos bíblicos. Especialistas observaram passagens que parecem ecoar a ideia de contenção. O livro de Isaías descreve seres caídos lançados à terra e aprisionados por ordem divina. O capítulo 6 de Gênesis fala de figuras poderosas da antiguidade que foram punidas e aprisionadas.
Escritos judaicos posteriores, incluindo o livro de Enoque, descrevem vigilantes que foram selados sob montanhas por desafiarem a Deus. Esses textos eram lidos simbolicamente há muito tempo, mas as evidências físicas sugeriam que algumas tradições poderiam refletir práticas reais. A ideia de que uma lápide erguida pudesse fazer parte de uma estrutura destinada a conter entidades ligadas a esses relatos foi suficiente para perturbar até mesmo os teólogos mais eruditos. Os arqueólogos também reavaliaram eventos históricos. Registros de 701 a.C., quando o exército assírio sitiou Jerusalém, mencionam rituais secretos conduzidos pelos sacerdotes de Ezequias nos pátios do templo. Os relatos que sobreviveram não oferecem nenhuma explicação sobre o que era feito ou por que era necessário. Durante séculos, a natureza desses rituais permaneceu um mistério. Com a descoberta da câmara selada e de sua lápide, os estudiosos obtiveram uma nova perspectiva. Os sacerdotes podem não ter buscado favor ou bênçãos divinas. Eles podem ter realizado ações destinadas a reforçar um selo sob o monte do templo. Isso levantou questões importantes. O que exatamente os sacerdotes acreditavam que precisava ser contido? Que força era tão perigosa a ponto de precisar ser aprisionada sob um dos locais mais sagrados da região? E talvez o mais alarmante, qual a importância de a estrutura ter permanecido intacta por milhares de anos? Se a lápide fazia parte de um sistema defensivo, sua durabilidade sugeria que a força que continha havia sido deliberadamente contida com extremo cuidado. A equipe de pesquisa moderna retomou suas análises com inteligência artificial, vasculhando cada camada de dados em busca de pistas que pudessem esclarecer o propósito da lápide. Em vez de respostas, a análise revelou detalhes ainda mais perturbadores. As imagens expuseram anomalias que sugeriam que o conteúdo da câmara não era inerte. Havia padrões e formas que sugeriam forças muito além da compreensão comum. Cada nova imagem parecia aprofundar o mistério, mostrando que a situação era muito mais alarmante do que qualquer um havia previsto. Tornou-se cada vez mais claro que a lápide não era apenas uma relíquia da história, mas um componente central em um sistema construído para controlar algo poderoso e possivelmente perigoso. Os séculos de preservação não foram acidentais. Eram a prova de intenção e vigilância. Os estudiosos e cientistas se depararam com a perturbadora possibilidade de que o que quer que tivesse sido selado sob o monte do templo ainda pudesse exercer influência oculto, porém preservado. À espreita sob a superfície, cada revelação trazia uma mistura de admiração e temor, à medida que a linha entre lenda, escritura e realidade se tornava tênue. O Massaba permanecia silencioso em sua antiga câmara, um monumento que sobrevivera ao avanço da história, carregando consigo segredos que desafiavam a própria compreensão do passado. Cada análise, cada leitura sugeria que sob o monte do templo jazia uma verdade muito mais estranha e deliberada do que qualquer um jamais imaginara. A lápide não era mais apenas um marcador. Era parte de um sistema projetado para conter uma força que os humanos há muito temiam. Uma relíquia de uma época em que poderes divinos e mortais se encontraram de maneiras que ainda ecoavam através dos milênios. A câmara selada sob o monte. No início de 2024, o pelotão de exploração ativou uma nova fase de seu levantamento profundo sob o monte do templo. Seu avançado sistema de radar com inteligência artificial começou a enviar dados quase imediatamente, mas as imagens eram diferentes de tudo o que havia sido registrado anteriormente. A princípio, os observadores viam apenas estática, um ruído aleatório e caótico na tela. Nada parecia digno de nota, e a equipe presumiu que a varredura revelaria pouco mais do que detritos comuns. Então, lentamente tênues formas geométricas começaram a emergir nas profundezas sob camadas de terra e pedras centenárias. As formas se cristalizaram com uma clareza deliberada quase impossível. Contornos se formaram de uma simetria perturbadora tão perfeitos que um silêncio repentino tomou conta da sala. Cada membro da equipe encarava a tela, incerto se seus olhos podiam confiar no que viam. Então a IA revelou algo que deixou todos sem palavras. Uma câmara perfeitamente oculta, escavada diretamente na rocha sob o santuário previamente mapeado.
A câmara tinha exatamente 10 bases de diâmetro, formando um círculo quase impecável. Suas paredes pareciam polidas, intocadas pelo tempo sem uma única rachadura, fratura ou sinal de desgaste estrutural. Não havia entradas, galerias esculpidas ou corredores secretos que levassem até ela. Estava completamente selada. Sua mera existência era difícil de explicar, quanto mais de compreender. A perfeição da câmara impressionou arqueólogos e engenheiros. Sua curvatura era matematicamente precisa e seu alinhamento com os pontos cardeais refletia uma sofisticação que parecia impossível para os construtores de Jerusalém em 700 a.C. Registros antigos não apresentaram evidências de que os artesãos da época possuíssem ferramentas capazes de atingir tal nível de refinamento. Não havia marcas de cinzel ou linhas irregulares de ferramentas que eram tipicamente presentes em construções daquele período. Tudo indicava um conhecimento de engenharia avançado muito além de qualquer coisa documentada anteriormente na região. Conforme a IA continuava sua varredura, detectou distintas camadas internas na estrutura. A camada externa era espessa, quase defensiva. Dentro dessa camada havia um vazio estanque. Em seu centro, vários objetos sólidos foram dispostos em uma formação deliberadamente equilibrada ao redor de uma peça central maior. O projeto sugeria um planejamento cuidadoso. Cada elemento parecia estar posicionado de acordo com um padrão exato. Inicialmente, alguns membros da equipe especularam que haviam descoberto o lendário Santo dos Santos. Mas essa ideia logo se dissipou. À medida que as imagens de radar penetravam mais profundamente, marcas apareceram ao longo das paredes da câmara. A IA as identificou como paleo-hebraico, uma das escritas mais antigas da região. Linguistas traduziram o texto rapidamente, revelando uma mensagem breve, direta e profundamente perturbadora. A inscrição era um aviso diferente de tudo o que se encontrava em locais sagrados. Ao contrário dos textos sagrados tradicionais que oferecem bênçãos, orações ou orientação, essas palavras não carregavam honra ou devoção. Eram cautelares, autoritárias e ameaçadoras. O conteúdo da câmara reforçava essa sensação de pavor. No centro, havia um único receptáculo funerário, esculpido em um bloco maciço de pedra preciosa. Ao redor, objetos menores semelhantes a lamparinas de óleo, com um design mais simples e antigo do que qualquer artefato conhecido de tabernáculo, sugerindo origens muito anteriores às estruturas religiosas convencionais. A análise espectral revelou que o receptáculo ainda continha resquícios de substâncias usadas em rituais antigos. Os cientistas identificaram traços de chumbo e mercúrio, materiais historicamente usados para aprisionar ou neutralizar forças espirituais. Também foram detectados resíduos de incenso compostos de plantas como a meimendro, conhecidas por suas propriedades opiáceas e alucinógenas. Nenhum desses itens correspondia às práticas típicas de culto em tabernáculos. Em vez disso, indicavam preparação para contenção, proteção ou restrição. Os estudiosos cruzaram essas descobertas com textos antigos. O livro de Enoque descreve vigilantes seres divinos aprisionados sob a terra. As lendas mesopotâmicas falam de espíritos ligados a substâncias sagradas. Até mesmo o pergaminho de guerra dos manuscritos do Mar Morto faz referência a um guardião designado para supervisionar aqueles que se rebelaram contra o céu. Os paralelos eram impressionantes e impossíveis de ignorar. A câmara não foi feita para honrar o divino. Foi construída para confinar. A IA, então, realizou uma modelagem oral para examinar como o som se comportaria dentro da câmara selada. Os resultados intensificaram a sensação de desconforto. O espaço foi moldado para aprisionar vibrações, impedindo que a energia escapasse. Funcionava como uma antiga câmara de contenção acústica. Cada detalhe, da espessura das paredes ao posicionamento do receptáculo central, reforçou uma conclusão arrepiante. Isto não era um santuário, não era um templo, era uma cela de extraordinária precisão, projetada para aprisionar entidades que jamais deveriam ter caminhado livremente no mundo exterior. Cada linha, cada ângulo, cada vestígio de substância apontava para uma verdade inegável. A câmara foi construída para conter, não para honrar, para confinar, não para venerar. E sua criação estava muito além de qualquer conquista humana conhecida no mundo antigo.
A cápsula sob a pedra enterrada profundamente sob camadas de calcário e sedimentos compactados continha uma pequena cápsula metálica que imediatamente chamou a atenção do pelotão de exploração. Era diferente de tudo que já haviam encontrado. Os sistemas de IAA identificaram como um recipiente esférico de chumbo totalmente envolto por uma camada externa de pedra e resina endurecida. Cada aspecto de sua construção sugeria um projeto deliberado e meticuloso. Cada camada era disposta com perfeita precisão, e cada componente parecia ter a intenção de impedir que o conteúdo entrasse em contato com ar ou luz novamente. Nada na cápsula parecia acidental ou simples. O teto era tão preciso que transmitia um grau de intencionalidade muito além dos métodos comuns de preservação. Quando os sistemas de imagem digital penetraram os primeiros milímetros da camada externa, os pesquisadores vislumbraram a forma do que havia dentro. Lá dentro repousava um pergaminho enrolado, impecavelmente preservado. A imagem aprimorada por IA revelou tênues marcas ao longo da superfície do pergaminho, cativando imediatamente linguistas e historiadores. As inscrições eram desconhecidas. Não se assemelhavam ao hebraico ou ao aramaico, mas pertenciam a um antigo sistema de escrita que os precedia em séculos. Especialistas notaram padrões que lembravam os primeiros textos adianos, uma escrita historicamente usada na Mesopotâmia para rituais relacionados à ligação ou ao controle de forças sobrenaturais. As marcas não eram aleatórias. Formavam sigilos sistemáticos repetidos ao redor das bordas do pergaminho, semelhantes a amuletos apotropeicos destinados a proteger ou conter. Ficou evidente que o pergaminho não foi criado para leitura ou comunicação comuns. Seu propósito era a contenção. O próprio papiro estava misturado com pó mineral, uma composição incomum semelhante à de pergaminhos de proteção descobertos anteriormente perto do Mar Morto. Esses pergaminhos recuperados em Qumran haviam sido ocultados por escribas que consideravam seu conteúdo perigoso demais para uso geral. Os paralelos sugerem que esta cápsula também foi construída deliberadamente para proteção, apesar de sua aparente antiguidade. O pergaminho permaneceu notavelmente intacto. A espessa cápsula de chumbo e a ausência de oxigênio preservaram as fibras do papiro em condições quase originais, permitindo que os sistemas de imagem capturassem sua textura em detalhes. No topo do pergaminho, um símbolo chamou a atenção imediatamente. Ele apresentava semelhanças com a marca encontrada no conhecido pergaminho de Qumran, que listava os tesouros escondidos do tabernáculo. Contudo, esse símbolo parecia servir a uma função diferente. 3 palavras estavam inscritas em uma língua vernácula há muito esquecida, que os tradutores interpretaram como o selo dos ossos profundos. O significado exato dessa frase era incerto, mas considerando também a resina, os sigilos sistemáticos de chumbo e a antiga linguagem ritual, uma única conclusão tornou-se clara. Esse objeto não foi projetado para transmitir informações, mas para impor contenção. Era um selo construído especificamente para manter seu conteúdo seguro. Enquanto a equipe trabalhava para interpretar as inscrições visíveis nos pergaminhos, decifraram apenas algumas linhas curtas antes que os limites da imagem fossem atingidos. Uma linha se destacou com uma clareza incomum. Quando a luz romper o selo, a mão do guardião cairá. Além disso, as densas camadas de chumbo e resina endurecida impediam uma varredura mais profunda. Mesmo com os ajustes de frequência mais avançados, aumentar a potência poderia ter penetrado ligeiramente as camadas, mas corria o risco de danificar irreparavelmente o frágil pergaminho em seu interior. Como a escavação havia sido interrompida e nenhuma amostra física podia ser coletada, os pesquisadores haviam atingido o limite absoluto do que podia ser descoberto sem colocar o artefato em risco. Todas as observações apontavam para a mesma conclusão. A cápsula não era apenas antiga nem apenas escondida. Ela havia sido criada com precisão e intenção e um profundo entendimento de contenção. Era uma relíquia de um ritual profundo, um recipiente selado contendo algo destinado a permanecer intocado por milênios. O terrível aviso. Após as primeiras tentativas de interpretar o antigo pergaminho, tudo mudou de maneiras que ninguém esperava.
Nas primeiras horas da manhã, às 0 horas 23 minutos e 6 segundos, todo o projeto foi encerrado sem qualquer explicação oficial ao mundo exterior. Todos os registros digitais foram subitamente selados. Todas as imagens gravadas foram retiradas e as descobertas da câmara foram imediatamente classificadas como de altíssima segurança. Todos os cientistas, engenheiros e analistas que sequer haviam tocado nos dados foram obrigados a assinar novas camadas de acordos de confidencialidade sob supervisão direta. Toda a situação parecia uma cortina caindo sobre um palco que mal começara a revelar seus segredos. A justificativa oficial dada ao público foi breve e pouco convincente. As autoridades alegaram que o local apresentava perigos estruturais e questões políticas delicadas, mas todos os envolvidos sabiam que algo muito mais profundo se desenrolava por trás daquelas palavras cuidadosamente escolhidas. Representantes religiosos intervieram com uma velocidade alarmante e emitiram um aviso unificado. Eles afirmaram que romper o selo poderia reverter o que chamavam de pacto de restrição. Ninguém conseguia definir essa estranha expressão com certeza. No entanto, o peso que carregava era suficiente para congelar todas as operações restantes. Nenhum estudioso ou técnico queria ser responsável por interferir em algo antigo, poderoso e completamente desconhecido. Às 00:23:38, relatos discretos começaram a circular entre alguns estudiosos que haviam estudado fragmentos do pergaminho antes do bloqueio. Especialistas em linguística conseguiram ler apenas as bordas externas danificadas do manuscrito. Mesmo assim, essas pequenas porções continham uma mensagem perturbadora. As palavras se referiam aos caídos que dormem sob Sião. Essa frase, por si só, espalhou ondas de medo, debate e descrença pelas comunidades acadêmicas e religiosas ao redor do mundo. Na tradição bíblica, os caídos se referem aos Nefilins, os seres misteriosos mencionados em Gênesis 6. Eles são descritos como descendentes de seres divinos imortais. Escritos antigos posteriores afirmavam que esses seres estavam aprisionados na escuridão até o dia do julgamento final. Se o pergaminho realmente funcionasse como um registro ou lista relacionada a esses seres, então outra possibilidade surgiu, uma que incomodou até mesmo os especialistas mais céticos. O próprio Monte do Templo poderia ter sido construído diretamente sobre o local onde eles foram selados. Os estudiosos se esforçaram para entender o que tal revelação poderia implicar. Alguns acreditam que a referência está intimamente ligada ao Livro dos Gigantes, um manuscrito descoberto entre os manuscritos do Mar Morto que fala dos Nefilins aguardando punição sob a terra. Outros apontaram para escritos mesopotâmicos antigos que descreviam os Anunnaki, figuras poderosas banidas para o submundo após resistirem a autoridades divinas superiores. Embora as culturas fossem muito diferentes, o padrão permanecia o mesmo em todas as tradições: seres divinos ou semidivinos aprisionados sob a terra, guardados e contidos por forças invisíveis. A inscrição necrópica na parede da câmara parece de repente muito mais literal do que simbólica. Seus versos, que afirmam que o guardião está de guarda, ressoam de forma diferente agora. Se essas antigas conexões fossem reais, o impacto cultural seria impressionante. O Monte do Templo é reverenciado como o local mais sagrado do judaísmo, cristianismo e islamismo. E se fosse revelado não apenas como um santuário, mas como um ponto de contenção para algo antigo e proibido, a reação em todo o mundo seria inédita. Todos os sistemas de crenças ligados à sacralidade do monte seriam abalados em sua essência. Historiadores observaram que essa ideia não era totalmente inédita. Tradições antigas já sugeriam possibilidades semelhantes há séculos. Sob a cúpula da rocha, encontra-se uma caverna natural chamada Poço das Almas. Há muito se acredita ser um lugar onde os espíritos aguardam julgamento. As escrituras etíopes mencionam fossos profundos sob montanhas sagradas onde os vigias eram acorrentados. Escritos islâmicos descrevem o monte como o ponto de encontro entre os reinos, onde o mundo terreno e o mundo celestial se tocam através de eras, culturas e crenças. A ideia de um solo sagrado servindo como selo ou guardião de algo imenso surge repetidamente. Enquanto isso, o pergaminho selado permanecia inacessível por completo. As camadas endurecidas de chumbo, pedra e resina que o envolviam eram densas demais para uma análise mais profunda. Qualquer tentativa de aumentar o poder de escaneamento representava o risco de destruir o frágil texto interno.
Como a escavação havia sido completamente interrompida e nenhuma amostra física era permitida, a mensagem interna permaneceu parcialmente perdida. Os arqueólogos haviam atingido o limite absoluto do que a tecnologia podia revelar sem danificar o artefato. À medida que a notícia da descoberta se espalhava mais rápido do que o previsto, as autoridades religiosas insistiam com crescente intensidade para que o pergaminho permanecesse lacrado. Seu raciocínio era simples e arrepiante e temiam o que poderia acontecer se ele fosse aberto. Após a interrupção das tentativas de tradução, o confinamento só se intensificou. Os mesmos dados foram novamente selados. Os níveis de acesso foram reduzidos e os pesquisadores originais foram submetidos a uma confidencialidade mais rigorosa e monitorada. A explicação repetida pelas autoridades permaneceu inalterada. Contudo, a portas fechadas, o mesmo aviso ecoava a perturbar o sigilo. Diziam mais uma vez, poderia desfazer o pacto de confidencialidade. Seu significado continuava a escapar a todos. Mesmo assim, a frase carregava uma autoridade que ninguém ousava contestar. O que você acha desse pergaminho secreto? Compartilhe sua opinião nos comentários e não se esqueça de curtir, compartilhar e se inscrever. Antes de ir, certifique-se de clicar no vídeo exibido na sua tela.